Olá, tudo bem? Aqui é o Alexandre falando. Se você é um empresário ou se você é um gerente, um diretor, enfim, se você tem uma equipe que trabalha com você, provavelmente você já passou por alguma situação tipo a equipe não compra a briga, não tem engajamento, as pessoas muitas vezes parece que não estão entendendo, né, o que é para fazer, ou então assim não entendem a importância de um problema ou a urgência para resolver uma situação. E aí a gente, né, como líder, como gestor das pessoas, a gente fica muito ansioso. E eu também tive numa situação assim, muitas vezes, quando eu comecei na minha carreira há 20 e poucos anos atrás. Muitas vezes eu não entendia por que as pessoas não tinham o mesmo time que eu. E eu também muitas vezes pensava assim, cara, eu não vou delegar, eu vou fazer porque afinal de contas eu delego, os caras não fazem. E aí eu vou fazer, eu faço muito mais rápido que eles. Então muitas vezes eu começava a acumular coisa para mim. E aí quando eu menos esperava, eu estava trabalhando até mais tarde, trabalhando fora do horário do expediente e a minha equipe indo embora bem cedinho. E o pior, muitas vezes, ali pelas 3, 4 horas da tarde, você percebia que eles já meio que terminavam o que tinham para fazer. E uma preocupação me acompanhou por muito tempo, até eu me dar conta de que você precisa exercer como líder, né, como gestor de pessoas, um papel de coordenador de um processo, que na verdade é um ciclo. E eu chamo esse ciclo agora, depois de muitos anos, né, sofrendo para entender, buscando informação e formação, eu comecei a chamar esse ciclo de o ciclo da alta performance, que é composto de 4 etapas, que se você se der conta dessas 4 etapas, até diria mais, se você entender simplesmente uma das etapas, você já começa a mudar tudo na vida. Então as 4 etapas, né? A primeira etapa é o comprometimento. Como é que eu faço para comprometer as pessoas que trabalham comigo? Porque eu tenho percebido o seguinte, muitas vezes eu tenho lá o empresário, o gerente, né, o coordenador da área, muito preocupado, muito atento, querendo realmente fazer. E as pessoas que estão com ele, numa outra vibe lá, muitas vezes despreocupados, achando que a coisa vai acontecer, se não der certo o chefe faz, e isso não funciona. Na verdade, o que acontece? Quando você cria comprometimento, você ajuda as pessoas a perceberem a mesma coisa que você está percebendo, a entenderem no mesmo nível o problema que está acontecendo. Então, esse é o primeiro passo para um líder se transformar num líder coach, que ele prepara as pessoas para novos desafios e para desafios ainda maiores. Então vamos lá, o ciclo é composto por 4 etapas. O primeiro é o comprometimento. Mas como que faz para comprometer a equipe? Muito bem, eu vou dar um truque, dentre tantos outros que existem, que eu tenho certeza que se você aplicar imediatamente com a sua equipe, você vai mudar tudo. Primeiro, defina metas claras, objetivos e metas claras. Essas metas defina com algum modelo já aprovado, por exemplo, modelo SMART, né? A meta tem que ser bem específica, tem que ser mensurável, mas uma das coisas mais simples que precisa ter numa meta tem que ser mensurável e tem que ter um prazo. Então defina uma meta e compartilhe com as pessoas da sua equipe e deixe muito claro o que você espera de cada um deles e com os prazos respectivos. A partir desse momento você já vai começar a aumentar o gráfico do comprometimento. A partir desse momento, vamos para o segundo estágio. O segundo estágio do ciclo é quando você bota as pessoas para fazerem o que tem que ser feito. E aí tem um outro pecado que eu cometi muitas vezes na minha vida. Defini uma meta do mês, por exemplo, no início do mês, fazia uma reunião e combinava com a minha equipe. E lá no finalzinho do mês eu ia ver. E eu me decepcionava, porque não tinha acontecido. Eu sei que você vai me perguntar agora, mas Alexandre, já não comprometeu? Sim, comprometeu, mas às vezes as pessoas não sabiam como fazer, ou tinham medo, ou tinham algum receio de começar, ou sempre tem aquele cara na tua equipe que a gente chama assim de perfeccionista. Então ele não começa a fazer nada até o momento que ele não tenha certeza que vai fazer bem feito. Então ele tem boa vontade, está comprometido, mas ele não tem iniciativa. Então não adianta. Então o segundo passo do ciclo, né? São 4 passos desse ciclo. O primeiro deles é o comprometimento. O segundo deles é o direcionamento. O que é direcionamento? É você pegar na mão das pessoas, literalmente, e ajudá-las a dar o primeiro passo. Em alguns casos, você vai ter que fazer junto, com equipes menos maduras, menos preparadas. O primeiro passo vai depender muito do líder. Para outras situações, por exemplo, com uma equipe mais madura,
Basta você estabelecer um contrato com as pessoas que são mais preparadas, que é aquele cara do teu time que já trabalha contigo há muito tempo. Ele entendeu a meta, você diz assim, ok, você tem autonomia, vai lá e faz. E ele vai fazer. Então você precisa fazer essa leitura no teu time, né? Com quais pessoas eu preciso dar um direcionamento mais de perto e quais as outras que eu posso deixar que elas vão, né, mais sozinhas e que vai acontecer. O segundo passo é esse aí. E à medida que você der esse suporte, você verá que as coisas começam a mudar. O time começa a se mexer porque você os encorajou e está dando apoio para que eles ajam, tomem atitude. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo talvez seja um dos passos mais importantes, porque quando o time começa a evoluir, começam a acontecer as coisas, começam também a acontecer os erros, os retrabalhos, né? E as objeções, os obstáculos começam a acontecer no meio do caminho. Por exemplo, numa meta de um mês, lá pelo terceiro dia, pelo quarto dia, as pessoas já fizeram algumas coisas deram certo e outras não. Então essa é a hora de você fazer o que a gente chama de acompanhamento. O que é o acompanhamento? São duas abordagens para a equipe, para aquele indivíduo que estiver fazendo a coisa certa, estiver tendo resultado, você precisa encorajar. Encorajar como, Alexandre? Simples, um tapinha no ombro. Se você passar no corredor e não deu tempo de falar com ele, basta fazer assim, ó, legal, continua assim. Ou seja, um reconhecimento. E se você puder falar pontualmente sobre o que foi feito e que deu certo, e elogiar, aqui está a chave de muito líder que deixa muitas vezes a equipe cair naquela mesmice, ou seja, fez a coisa certa, ninguém reconheceu, deixa de fazer. Por quê? Porque não tem estímulo. Então assim, o terceiro passo do ciclo de 4 passos é o acompanhamento. E no acompanhamento você pode ou elogiar para estimular a continuidade daquela atividade que está sendo feito bem feito, ou então você precisa corrigir o rumo, certo? Que é aquele feedback negativo que a gente às vezes se sente constrangido de dar, mas é necessário. O seu papel como líder é estar acompanhando. Você encorajou, o cara começou a fazer e começou a dar coisa errada, começou a dar retrabalho. É a hora do líder entrar em campo e corrigir. Corrigir como? Chama individualmente, protege a pessoa para que ela não se sinta constrangida no grupo, ajuda a pessoa a perceber qual foi o ato, qual foi o conhecimento, qual foi a competência que falta, para que essa pessoa corrija o que ela precisa fazer diferente numa próxima tentativa. E novamente encoraja para que ela tente, dizendo, estou aqui para te ajudar, estou aqui para ser teu apoio. E aí você vê que a equipe começa a andar. Quem está andando bem, foi elogiado, ganha mais energia. Quem está andando bem, teve alguns erros, teve alguns empecilhos, se você foi lá, pegou na mão, deu um suporte, ganhou mais energia. E aí a gente chega no quarto estágio do ciclo. O quarto estágio é o estágio que eu digo assim, que você leva a sua equipe para um outro patamar, para um patamar de alta performance, que é o desenvolvimento. Você, à medida que deu um desafio, as pessoas se comprometeram, direcionou, as pessoas começaram a agir, você foi lá e deu um feedback, e aí você potencializou os resultados das pessoas, você vai notar que tem alguns que talvez precisam um pouco de desenvolvimento. Tem poucas coisas para aprender, tem pouca competência para ser, desenvolvida. Mas você verá que no seu time vai ter 1, 2 ou alguns que precisam aprender algumas coisas. E é hora de você proporcionar para essas pessoas o desenvolvimento, ensinar o que eles precisam, dar uma base de conhecimento. Ou então, talvez, tem alguns que ainda não têm habilidade, que é um estágio superior, ao conhecimento. Ou seja, a pessoa sabe o que tem que ser feito, mas ainda não tem segurança, não tem a habilidade para fazer aquilo de uma maneira profissional, com proficiência. Então o grande desafio agora é você preparar a sua equipe, porque um próximo ciclo, talvez, no próximo mês, você vai ter que começar tudo de novo, definindo novas metas, comprometendo, direcionando, acompanhando e, por que não, desenvolvendo novamente. E esse é o grande papel do líder coach. Você gostaria de desenvolver, entender detalhadamente todo esse ciclo? Então tem um link aqui embaixo que você pode clicar e você tem uma grande oportunidade para me encontrar daqui uns dias aí, tá certo? Vem comigo, porque eu tenho certeza que depois de você entender esse ciclo, você vai conseguir liderar as pessoas de uma maneira totalmente diferente. Você provavelmente vai se sentir muito mais seguro, muito mais tranquilo
E imagina você colhendo os resultados das pessoas sendo desenvolvidas e elas mesmas tendo condições de fazer coisas que hoje estão aí no seu ombro. Se você é um líder coach, você consegue delegar e você consegue ser mais estratégico. Tá legal? Obrigado por você ter assistido até agora. Não esquece, clica no link, dá uma espiada e me acompanha aqui no canal. Um grande abraço!